Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje nós vamos comentar sobre essa música aqui, ó. O que ela tem de tão especial? Por que será que essa música está em todas as igrejas? Igrejas católicas, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, tradicionais. Eu navegarei. Essa música aqui já mexeu muito comigo, principalmente quando eu me converti no ano de 2002. Irmãos, quando eu ouvi essa música eu chorava. Eu não sabia muito bem explicar o porquê. Na verdade, era o Espírito Santo tocando o meu coração. Eu quero ver-te impetuoso, mas eu vou te contar algumas coisas aqui que você nunca ouviu em lugar nenhum. Você, por exemplo, não sabe quem escreveu essa letra. Eu vou falar um pouquinho sobre esse rapaz. Quando foi que surgiu essa música? E você vai entender que realmente existe algo sobrenatural. Não foi por acaso que essa música surgiu. Então fique comigo até o fim. Você vai se emocionar, você vai ficar muito feliz de saber algo poderoso que aconteceu quando essa letra foi escrita. Para você que não sabe, essa música tem mais de 1 bilhão de visualizações, somando todas as versões. Então, antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar aqui embaixo do vídeo, no botão inscrever-se. Ative o sininho também, para você não perder as orações que eu tenho feito aqui todo dia. A oração da manhã, a oração da noite. Tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Amém? Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu já tenho alguns bons anos de caminhada com Jesus. Como eu disse, 2002 foi o ano que eu me converti. Eu me lembro como se fosse hoje, era a última semana de janeiro. E então, poucos dias depois que Jesus já estava na minha vida, eu ouvi esse louvor pela primeira vez. Eu confesso, eu comecei a chorar muito, eu não parava de chorar. Eu não entendia o que estava acontecendo direito, mas era o Espírito Santo tocando na minha vida. E depois disso, essa tem sido uma das músicas que eu mais tenho ouvido, e não somente no meu carro, no meu quarto, mas nas igrejas também. Eu já ouvi muita gente tocando essa música, porque ela fica na nossa cabeça, né? Essa música, ela é simples, mas ela é profunda. E hoje eu vou trazer aqui a história por trás dessa música. E eu confesso, quando eu descobri, eu pensei, eu preciso contar isso para as pessoas. Então, irmãos, vocês precisam saber o que Deus fez, como Ele fez e por que essa música tem alcançado tanta gente. E uma coisa que muitos não sabem é que ela não foi escrita pela cantora Gabriela Rocha. Talvez ela tenha ficado mais famosa, né, depois que ela começou a gravar essa música, mas não foi ela quem escreveu. O vídeo dela cantando essa música já tem mais de 390 milhões de visualizações. Isso sem contar as outras versões, né? Do Padre Marcelo Rossi, do Fernandinho, a Ana Nóbrega, a Azaf Borba, que canta músicas lindíssimas também, antigas, que mexem com a gente. Depois eu posso fazer um vídeo falando das músicas dele. Irmãos, essa música virou um hino no meio do povo de Deus e muita gente acreditou que Eu Navegarei tinha sido escrita pelo Padre Jonas Abib. Isso mesmo, é um pregador católico muito conhecido e as pessoas viam ele cantando, viam ele ministrando essa música e pensavam, essa música deve ser do padre, mas não é. Afinal de contas, quem é o autor desse hino tão lindo? Quem foi que Deus usou para trazer essa canção para nós? O nome dele é Asmavete Carneiro da Silva. Asmavete, um nome difícil, né? Significa forte até a morte. Para você que não sabe, Asmavete foi tesoureiro do rei Davi, responsável pelos tesouros do palácio. Irmãos, esse homem nasceu lá em Recife, no bairro de Areias, numa família cristã muito simples, mas olha só, presta atenção, porque é bem importante. Ele cresceu na igreja, mas só aos 16 anos ele teve um encontro de verdade com Jesus. Você já passou por isso aí? Você talvez cresceu ouvindo sobre Deus, mas só em um momento específico você realmente se encontrou com Ele? Foi exatamente assim que aconteceu com Asmavete. Aos 16 anos, ele teve uma experiência tão real, tão profunda com o Evangelho, que mudou a vida dele completamente. E aí, a partir daí, Deus começou a usar ele através da música. E olha como que Deus é lindo, né, irmãos? Deus tem um chamado específico para cada um de nós, e com esse homem não foi diferente. Com Asmavete, o chamado dele era através das canções. Ele começou a compor, ele começou a escrever letras inspiradas na palavra de Deus, e durante todo o seu ministério, ele compôs algumas músicas como Esta Paz, Louvado Seja o Meu Senhor, Povo Barulhento, mas nenhuma dessas músicas chegou aos pés do impacto que Eu Navegarei causou nas pessoas. E tudo isso por um motivo. Tem uma história por trás dessa música
e você vai entender a unção que tem através dessa canção. O ano era 1973, faz mais de 50 anos, e Asmaveth era muito jovem ainda, e ele estava começando o seu ministério na música, e ele fez uma coisa que mudou tudo. Ele decidiu ler a Bíblia inteira, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e olha só o que aconteceu. Ele está lá lendo, passando pelo Antigo Testamento. Quando ele chegou nos Evangelhos, ele então chegou no livro de Atos. E quando ele chegou lá em Atos, capítulo 2, irmãos, uma coisa aconteceu. O dia do Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo. O dia em que mudou tudo, um dia em que a igreja nasceu com poder, com glória. E então esse rapaz, Asmaveth, ele estava lendo e ele sentiu o Espírito Santo tocando no seu coração de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. E ele mesmo falou com as suas próprias palavras: esse louvor me foi inspirado num momento muito especial, quando eu experimentei o renovo espiritual na minha vida cristã. E como na própria música diz, né? O Espírito Santo, ele desce, ele restaura, ele renova, ele me enche de novo. E naquele momento, aquelas palavras começaram a vir na sua boca, no seu coração, e ele começou a escrever: eu navegarei no oceano do Espírito. Como é que ele pensou nisso? De onde veio essa imagem de navegar no oceano do Espírito? Irmãos, veio de Deus, porque quando você está cheio do Espírito Santo, quando você experimenta a presença do Senhor na sua vida, você não está mais pisando no chão, não é verdade? Você, na verdade, está flutuando, você está navegando nessa imensidão que é o amor de Deus. E ele então continuou dizendo: e ali adorarei ao Deus do meu amor. Você percebe aqui? Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está lá longe, é o Deus do meu amor. Ou seja, é um relacionamento, é intimidade. Eu me lembro que quando eu ouvi isso a primeira vez, eu não conhecia nada da Bíblia, eu só tinha tido uma experiência com o Espírito Santo e eu começava a falar: Senhor, Tu és o Deus do meu amor, Deus, eu Te amo, eu não tenho mais nada na minha vida além de Ti, sabe? E eu comecei a adorar o Deus da minha vida. E é interessante que tem uma parte nessa música que diz que me compreendeu sem nenhuma explicação. Irmãos, isso aqui é profundo demais, porque Deus, Ele te compreende sem você precisar explicar. Você não precisa ter as palavras certas, você não precisa saber falar bonito. Deus conhece o teu coração. Ele te entende completamente, amém? Então escreva aqui nos comentários se você também já foi tocado por essa música. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. E não estou aqui exaltando esse rapaz, ele foi apenas um instrumento de Deus, aleluia. E aí então vem aquele refrão, né? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ou seja, enche-me de novo não é a primeira vez, é de novo, é uma renovação constante. É por isso que a gente não se cansa de cantar essa música, porque quem de nós, né, não quer ser cheio novamente do Espírito Santo? Então tem que ser algo diário. A Bíblia diz: não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, é algo contínuo. Glória a Deus. E sabe o que me faz pensar isso aqui? Me faz pensar em quantas vezes Deus usa uma pessoa escondida, uma pessoa que ninguém conhece, para fazer uma obra maravilhosa. E esse rapaz, o Asmaveth, ele não tinha muitas oportunidades, mas agora ele era um compositor de Nilópolis, no Rio de Janeiro, era membro de uma igreja batista muito simples, mas ele estava disponível para ser usado por Deus e ter a sua música espalhada pelo mundo inteiro. Irmãos, é muito importante a gente entender algo aqui que não é sobre quem canta, não é sobre quem é famoso ou quem não é. É sobre a unção que tem na mensagem que a pessoa carrega e o quanto ela é cristocêntrica. Amém? Hoje em dia eu sinto muita falta disso, às vezes, nas letras, porque as pessoas falam muito do ser humano, daquilo que Deus pode fazer ou está fazendo. Mas é muito bom quando a letra ela é voltada para Jesus. E eu mesmo já vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo enquanto essa música tocava. Eu já vi muita gente chorando, muita gente sendo curada, liberta. E tudo começou porque uma pessoa foi tocada pelo Espírito de Deus enquanto lia a palavra do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando foi a última vez que você teve um encontro de verdade com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você leu a palavra de Deus e você sentiu Deus falando com você? Esse homem, ele só tinha uma coisa: sede de Deus. Era uma época que com certeza estava tendo um mover muito grande no Brasil, um avivamento, e muitas pessoas foram salvas. Eu peguei um pouco desse avivamento.
E eu tenho orado por isso, para que Deus traga um renovo espiritual na vida das pessoas. E eu senti no meu coração de falar sobre esse homem que fez essa música, porque quantas pessoas hoje em dia, elas não acreditam que Deus possa usar elas. Elas acham que Deus só usa os grandes pregadores, os cantores conhecidos, mas irmãos, Deus usa quem está disponível, quem está buscando pela presença dele. Eu me lembro que durante toda a minha caminhada cristã, eu nunca pedi um ministério. Eu sempre queria ser usado por Deus, é claro, mas eu queria, acima de tudo, a glória de Deus, a presença do Senhor. E isso motivava o meu coração. Eu acredito que quando a gente foca no Senhor, Ele concede também os desejos do nosso coração. Ele faz coisas maravilhosas que a gente nunca imaginou. E lá no Salmo 34, versículo 5, eu gosto muito desse versículo, que diz que se a nossa felicidade está no Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração. Amém? Então não fique pensando assim, pastor, eu não tenho dom, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Irmãos, todos nós podemos orar, nós temos joelhos para se ajoelhar, nós temos um coração para buscar a Deus. E quando você busca, Deus te enche, Deus te usa e Deus faz coisas que você nem imagina. Eu tenho certeza que esse rapaz, esse homem, ele nunca imaginou que essa música que ele escreveu lá em 1973, eu nem era nascido, eu nasci em 83, eu tenho certeza que ele nunca imaginou que alcançaria bilhões de pessoas. Então, Deus já tem tudo preparado para você, Deus já tem planos maravilhosos para a sua vida, mas eu creio que você precisa agora tomar uma decisão. Ande com Jesus, renuncie o pecado, renuncie às tentações, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te pedir uma coisa, compartilha. Envie para aquela pessoa que você conhece, que você sabe, que já ouviu essa música. Mesmo que ela não saiba, é muito importante as pessoas saberem como que Deus trabalha na vida das pessoas. Amém? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E se você quiser que eu fale de alguém, de alguma música específica, deixe aqui nos comentários também e me acompanhe aqui todos os dias. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.